Paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus, mais uma vez estamos juntos para aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus. Com certeza Deus tem uma palavra para a sua vida, colocou no meu coração para ministrar ao teu coração. Deus nos abençoe através da ministração da sua palavra. Vamos aprender juntos com a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar primeiro pedindo a Deus a sua direção, a sua bênção, e vamos também agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Deus querido, muito obrigado, Pai Santo, pelo teu infinito amor e pela tua bondade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha receber o nosso louvor e a nossa gratidão a ti, ó Pai. Deus abençoa cada vida, cada lar, cada família. Senhor, cura o enfermo, liberta o cativo e abençoa os teus filhos, ó Pai. Sê conosco nesta batalha, é o que eu te peço, porque nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro 2 Reis, capítulo 4. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 7, mas nós vamos escorrer até o versículo 37. Vamos ler do capítulo 4 de 2 Reis, do versículo 1 ao versículo 7. Deus tem uma palavra para nossas vidas neste dia. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis 4, 1 a seguir. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Deus querido, a tua palavra foi lida, aplica em nossos corações e nos ensina através da tua palavra, teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós comemoramos o Dia das Mães. Os dias das mães, nesse domingo, segundo domingo de maio, é comemorado, é uma data especial, e eu quero desde já parabenizar todas as mamães da igreja, todas as mamães do mundo. É uma dádiva de Deus ser mãe. Mãe é uma dádiva de Deus. E nesse texto, irmãos, que nós lemos aqui, nós vemos essa mulher pobre, essa que é pregado muito sobre o milagre da multiplicação do azeite. Mas eu quero falar hoje de uma mãe protetora, essa mulher, porque do versículo 8 a seguir, quando termina o texto aqui, do versículo 7, quando Eliseu fala para ele: e tu e teus filhos vivem do resto, Eliseu vai para um outro lugar, vai para Sunem, e lá encontra uma mulher rica. Aquela mulher rica também tinha problema. O que eu quero compartilhar com você neste dia, especial Dia das Mães, é sobre a mãe. Mães protetoras. Porque tanto esta mulher pobre tinha um problema, porque ela herdou uma dívida do marido, e os credores vieram para cobrar a dívida ou levar os filhos cativos, que era a lei daquela época. E nós vemos a partir do versículo 8 que Eliseu agora ele vai
indo para Sunem, e chega lá e encontra uma mulher rica, e se hospedou na casa dessa mulher rica, e essa mulher também tinha um problema. Ela não era mãe até então, a chegada de Eliseu lá. A partir dali, ela recebeu o homem de Deus, e Deus prometeu para ela um filho, e deu um filho. Só que veja bem, quando essa criança estava grande, o rapazinho, a Bíblia fala que ele foi trabalhar com seu pai, sentiu dor de cabeça, ficou doente e morreu. Então, veja bem, Deus também deu um filho para essa mãe rica, só que veja bem, a fé dela foi testada. E eu quero falar para você, mãe, nesse dia especial, Dia das Mães. Não importa a sua condição social, a sua cor ou seu status. O importante é que você seja uma mãe serva de Deus. Porque aqui nesse texto, 2 Reis, capítulo 4, nós vemos que todas as duas mães eram servas de Deus. Tanto a pobre como a rica eram servas de Deus. A pobre, ela veio ao homem de Deus e clamou. E a rica, quando viu a condição de Eliseu e a posição de Eliseu, e veja bem, o testemunho do profeta, ela disse para o marido: vejo que esse é um santo homem de Deus. Então essa mulher, essas duas mães, são mães protetoras, são mães cristãs, mulheres que acreditavam em Deus e confiavam em Deus. Então eu quero, nesse Dia das Mães, ministrar para o teu coração, para a tua vida. Olha, você que é uma serva de Deus, você que é uma mãe segundo o coração de Deus para com os teus filhos, não importa o problema que você tenha que enfrentar, não importa que seu problema seja financeiro, como dessa primeira mãe que era pobre, ou não importa se o seu problema é um problema de ter um filho, ou de você perder o seu filho morrer. O importante é você ter um Deus em que você possa pedir socorro, e a Bíblia fala que era o socorro bem presente na hora da tribulação. Então vamos meditar sobre mães protetoras. Amados, presta atenção numa coisa, olha só, a Bíblia fala de mães que fizeram coisas tremendas pelos seus filhos. E eu sempre digo, irmão, não é bajulando e badalando as mães, não. Mas as mães, elas dão a vida pelos seus filhos. Dão a vida pelos filhos. Agora, exceção existe, mas são poucos os filhos que dão a vida pelas suas mães. Você vê isso na Bíblia Sagrada e vê no mundo, e vê no sistema, e até mesmo dentro da igreja. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você vai, por exemplo, você pega a mãe de Moisés. A mãe de Moisés era escrava, era pobre, mas para ela proteger o seu filho, ela fez o quê? Ela fez um barquinho de junco, que era o recurso que ela tinha, e calafetou com betume para salvar o filho. E veja bem o que Deus fez com que a própria filha de Faraó pagasse para ela, veja bem, cuidar do seu próprio filho. Por que houve esse revés na vida dela, de bênção, revés de bênção para ela? Ela construiu um barquinho para proteger seu filho, colocou nas águas, e das águas vieram para ela agora seus filhos novamente dos braços, e ganhando para criar seu filho. Era pobre, escrava, mas uma mulher de Deus. Aquela mulher de Deus, o que aconteceu? Deus honrou a sua fé. A mesma coisa é você, mulher de Deus, mães da igreja. Você, em primeiro lugar, você tem que crer em Deus, confiar em Deus e ser uma mulher de Deus, porque os problemas poderão existir. Existia para essa pobre, existia para essa rica, mas a solução estava em Deus e está em Deus. Então nós vemos também, além da mãe de Moisés, você pode pegar, por exemplo, outra mãe, o caso de Ana, mãe de Samuel. A Bíblia fala que de ano em ano, depois que ela entregou Samuel ao templo, ela fazia uma túnica para Samuel e levava para ele lá no templo. Olha só, uma mãe protetora, uma mãe que tem prazer em guardar os seus filhos. E nós vemos hoje, amados irmãos, que muitas mães desprezam seus filhos no mundo, mas na igreja as mães
as mães que são cristãs, as mães que temem a Deus, elas são as mães protetoras, aquelas que protegem, aquelas que guardam, elas dão a vida pelos seus filhos, Então vamos meditar nesse texto aqui, vamos discorrer nesse texto, nesse capítulo 4, sobre mães protetoras. Vemos uma mãe pobre, mas protetora dos seus filhos. Ao verso 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, ela viu a situação, ela procurou o socorro, procurou recurso certo, procurou no homem de Deus a orientação para o seu socorro, para resolver o seu problema. A mulher sábia, a Bíblia fala que edifica a casa, enquanto a tola destrói pelas próprias mãos. Nós vemos aqui que essa mulher aqui ensina muito às mães de hoje também. Ele ensina a nós pais e também aos filhos e filhas, genros, noras, ensina a todo mundo. Por quê? O credor veio, vou levar seus filhos, ou paga ou vai perder os filhos. Ela não murmurou, não reclamou. O que ela fez, amados? Ela foi buscar a orientação certa. E a Bíblia diz no versículo 2, e Eliseu lhe diz: que te hei de fazer? Declara-me que tens em casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. A mãe protetora, veja bem, ela sempre tem um recurso para ser usado por Deus. E a mãe da igreja hoje, as mães na igreja, as mães protetoras de seus filhos, ela tem um recurso tremendo diante de Deus. Seu joelho, a sua oração. As mães oram e Deus responde. Então essa mãe, veja bem, tinha herdado uma dívida. Irmãos, nós temos visto nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, tempo difícil, aonde as coisas estão difíceis, nós estamos vendo que as pessoas endividadas estão aumentando no nosso Brasil. E quem poderá nos socorrer, irmãos? É Deus, através daquilo que nós temos. O que nós temos como cristão? Fé. O que nós temos como cristão? Deus é o nosso recurso maior. Então nós vemos aqui que essa mulher tinha herdado uma dívida. Tinha que deixar levar os filhos ou pagar a dívida. E agora, como é que faz? Ela procurou socorro para não perder os seus filhos. Mãe protetora. A mãe protetora não perde os filhos. Embora você ache que o filho está perdido, está nas drogas e está fora da igreja, não, se você orar, se você buscar o Senhor, Deus tem poder para mudar essa história, desse quadro, e você vai cantar o cântico da vitória. Essa mulher aqui não deixou o credor levar seus filhos, não deixou o credor, veja bem, fazer seus filhos escravos, não. Ela defendeu seus filhos, é aquilo que Jesus falou sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz seus pintainhos, proteger debaixo das minhas asas. Irmãos, a galinha, quando vê a ave de rapina lá no sítio, lá no interior, ela chama os pintinhos e todos vêm para suas asas e ficam protegidos. Deus é a nossa proteção, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, da tribulação. Essa mulher estava na hora de uma angústia tremenda, numa tribulação tremenda, mas através do homem de Deus, Deus veio ao encontro dessa mulher, resolveu o problema dela. Então ela tinha, veja bem, ela tinha apenas o recurso mínimo, uma botija de azeite. O que é que você tem na sua casa? Azeite é símbolo do Espírito Santo. Você tem em você o Espírito Santo, e você, cheio do Espírito Santo, você é uma guerreira valorosa, você tem poder para enfrentar esse problema. E veja bem, irmãos, não importa se é pobre ou é rico, como nós vamos ver com essas duas mulheres, tanto a pobre como a rica tinha problema. Não importa qual seja a dimensão do problema ou qual seja o problema, a solução está em Deus. Não existe outro meio de solução, é o que nós aprendemos nesse texto. Então, veja bem, essa mulher não possuía
o recurso a não ser a botija de azeite. E você possui o Espírito Santo de Deus. Talvez você fale assim: eu não tenho nada, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas você tem, como o apóstolo Pedro disse lá para o aleijado: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluias, glória a Deus. Você tem o Espírito Santo, você tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então seja uma mãe protetora, não se dê por derrotada, e nem deixe teus filhos entregues ao inimigo, não. Lute por eles, porque você é mais que vencedora por aquele que te chamou. Aleluia, louvado seja Deus. Outra coisa, irmãos, essa mulher, ela não tinha recurso, mas ela tinha uma coisa, ela tinha, sabe o quê? Ela possuía uma fé firme no Senhor. Olha só que você vê aqui, ó, no versículo: olha, meu marido, versículo 1, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Ela não falou que ela temia o Senhor, mas com certeza ela temia, porque era mulher de Deus também, mulher de um homem de Deus. Então essa mulher possuía uma fé firme em Deus. O que faz nós vencermos as batalhas, vencermos as lutas, vencermos as intempéries da vida, lutarmos com forças, com garra? É exatamente a nossa fé em Deus. Então, mãe, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por você ser uma mãe protetora, mas continua lutando pela tua casa, lutando pelo teu lar, lutando pelos teus filhos, lutando pelo teu marido, porque Deus é contigo nessa batalha. Aleluias, louvado seja Deus. Outra coisa, irmãos, a mãe pobre, mas confiante em Deus. Uma mãe pobre, com os filhos, endividada, herdou uma dívida, mas confiante em Deus. Vamos ver o versículo 4 ao versículo 6. Então, entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos diante de seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite cessou. Mãe pobre, mas confiante em Deus. O profeta falou para ela fazer, e ela fez. Mandou pedir vasos emprestados e colocou um pouco de azeite cada um, e a Bíblia fala que eles encheram, e não tinha. Quando ela falou assim: traz mais vasos, o filho falou: não tem mais vasos. Então o azeite cessou. Agora o que eu vejo com isso, irmãos? Obedeceu a palavra do homem de Deus, e Deus honrou a sua fé. A mãe, que você ouça a palavra de Deus, a palavra que é pregada, nos louvores que fala com você, porque Deus é com você. Você vai pegar orientação através da palavra, você vai pegar orientação através do louvor. Deus fala em sonho, fala em visão, fala em revelação, fala pela profecia pregada, pela profecia estática, o dom de profecia que é para a igreja atualmente, visão, revelação, tudo isso Deus fala, mas Deus quer falar com você através da palavra dele, para você entender que Deus está com você nessa luta. Então obedeceu a palavra do homem de Deus, e o que aconteceu? Aconteceu, irmãos, a bênção dela. Não murmure pela palavra, não murmure pela palavra de Deus. Às vezes a palavra é dura, a palavra, não, a palavra de Deus é bênção para nossas vidas. E o que eu vejo nessa mulher mais aqui, irmãos? Trabalhou sem questionar. O homem falou, ela fez conforme a palavra de Deus, sem questionar. A mãe protetora não questiona, ela faz. A mãe protetora, veja o caso de Abigail, lá em 2 Samuel. Você vai ver lá, Abigail, a mulher de Nabal lá, a mulher do maluco lá, que Davi pediu para ele ceder algumas coisas, alimento para ele e para os seus guerreiros, não cedeu. O que aconteceu? Quando Abigail ficou sabendo que Davi viria com o seu exército para matar ela, o seu marido, e veja bem, o que ela fez? Ela tomou uma atitude para defender o seu lar. Irmã, a sua atitude para defender o seu lar
é buscar socorro em Deus, é buscar recurso em Deus. Então ela trabalhou sem questionar, não questionou. Vou fazer como o homem de Deus me ordenou, como a palavra de Deus, na palavra de Deus na boca de Eliseu, é a mesma coisa que a palavra pregada hoje, orientada por Deus. Deus orienta o pregador a pregar a palavra, a não ser que seja um pregador mercenário, a não ser que seja um pregador profano, mas Deus orienta a pregar essa palavra. Essa palavra que eu estou pregando para você, eu já li esse texto várias vezes, mas Deus falou comigo hoje de manhã. Hoje de manhã Deus me deu essa mensagem e eu estou preocupado exatamente com isso, com as mães protetoras, porque as mães da igreja têm que ser mães protetoras, mães espirituais para o seu lar, as verdadeiras profetas para o seu lar, para os seus filhos e seu marido. Então ela trabalhou sem questionar. A mãe protetora não questiona. A mãe protetora procura orientar e procura fazer conforme a palavra de Deus. Outra coisa, buscou orientação para sanar um problema. Olha só que coisa maravilhosa esse versículo 7, para você entender o que é uma mãe protetora. Versículo 7, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vêm do resto. Ela fez conforme a palavra do homem de Deus, Deus abençoou, agora ela buscou orientação certa para sanar o problema. Ela poderia bem pegar e dizer assim, ó, eu vou vender o azeite, eu vou fazer o que eu quero do azeite, porque Deus me deu mesmo. Não, ela buscou orientação certa. Bênção, irmãos, bênção é usufruído na orientação certa de Deus. Olha o que Eliseu disse para ela assim, ó. Disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vêm do resto. Ensinou a ela como administrar a bênção. A mãe protetora ensina aos seus filhos a como administrar as bênçãos de Deus. Não ensina os seus filhos a jogar fora, não. Ensina os seus filhos, e às vezes até o marido, a usufruir as bênçãos de Deus e administrar as bênçãos de Deus. Estamos vivendo dias, irmãos, que está faltando às vezes mães protetoras dos lares para orientar os seus maridos e os recursos adquiridos por eles. Amém, irmãs? Aleluia, glória a Deus. Agora, a partir do versículo 8, nós vemos essa mulher rica, que não era mãe, mas se tornou mãe. É por isso que eu vou dizer, mãe pobre, até o versículo 7, e do versículo 8 em diante, a mãe rica. Então nós vemos uma mãe rica, mas com felicidade incompleta. Era uma mulher infeliz porque não tinha filho. Só que essa mulher aqui também era uma mulher de Deus. Olha o versículo 8 até o versículo 10. Sucedeu também que um dia indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão, e ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façando, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, pare ali e se retirará. Então, vamos ver essa mulher rica, mas era infeliz, tinha dinheiro, tinha um bom marido, com certeza tinha um bom lar, tinha comunhão, só que não tinha filhos. Por quê? A mãe rica, ela era observadora. Essa mulher rica era observadora das coisas de Deus. E com certeza ela pedia a Deus um filho. E o que aconteceu aqui? Você vai ver, a partir do versículo 15, agora você vai ver que Eliseu chama o seu jovem, né? E diz no verso 15 assim, pelo que disse ele, chama ela. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Ele disse, a este tempo terminado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17, e concebeu a mulher e deu à luz um filho, tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Essa mulher, irmãos, ela fez algo para o homem de Deus, ela ajudou ao homem de Deus, ela deu guarida para ele, deu uma casa simples, aqui nós vemos aqui a casa com uma cama,
uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. É o suficiente para um profeta de Deus. Uma cama, veja bem, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Então, podemos falar futuramente sobre esses 4 elementos de uma casa. Mas a recompensa dessa mulher aqui, veja bem, ela semeou no reino de Deus. A mãe protetora, ela semeia no reino de Deus. Semear no reino de Deus, irmãos, não é só dar dinheiro. Não é isso, não. Semear no reino de Deus é com oração, é com louvor, é com gratidão, é bom testemunho, como no caso dessa mulher aqui. Ela observava, mulher observadora. Então ela recebeu uma recompensa, como no verso 15, verso 17, nós vemos aqui. A prova da sua fé agora veio. Ela recebeu a recompensa pela que ela fez no homem de Deus, teve um filho, mas olha o que aconteceu aqui. Agora, essa mãe rica, a sua felicidade está completa, seu lar está completo, marido, riqueza, filho, que coisa melhor que isso? Mas agora veio a prova da fé para essa mãe rica. Vamos ver aqui agora, do versículo 18 ao versículo 28. E a Bíblia diz que, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai e estava com os segadores. E você vai ver que esse filho agora ficou doente, com a cabeça doendo, e a Bíblia fala que o pai mandou levar para sua mãe. Então, verso 21, e subiu ela e se deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ela a porta e saiu. O filho morreu, o que ela fez? Levou o filho na cama do homem de Deus. A cama ela tinha colocado lá para o homem de Deus. Levou lá, colocou lá, o filho morto. E ela foi atrás do homem de Deus. Atrás do homem de Deus. Veja bem o que você vai ver aqui, olha, veja bem. Versículo 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E se deu que vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Não murmurou, não reclamou. Vai tudo bem, tudo certo, está tudo bem. Versículo 27. E chegando ela, pois o homem de Deus ao monte pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar, disse porém o homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. E disse ela, pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão e a tua mão e vai, e se encontrares com alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responde, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O Eliseu falou assim, o seu problema está resolvido. Irmãos, métodos errados para tentar fazer a coisa certa não dá certo. Eliseu falou para o Geazi, pega o meu bordão, vai lá, que coloca sobre o menino lá. Mas olha que a mulher de Deus, a mãe protetora age. Como é que ela age? Versículo 30. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E o Geazi passou adiante, vou fazer nome, vou colocar o bordão do nome de Deus e vou em frente. E você vai ver aqui no versículo 31. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. Tentar fazer coisa certa por métodos errados não funciona. O teu dom, mãe, é teu, não é da tua vizinha, não é da tua irmã, não é do teu parente, não é de a irmã da igreja. O teu dom é teu dom. Não tente querer transferir teu dom, que você não vai conseguir. Quem dá dom é Deus, para nós usarmos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Eliseu tentou transferir seu ministério para o Geazi, mas não conseguiu, Deus não aprovou. Não existe transferência de ministério, não. O que existe é a unção de Deus para cada vida, para cada ser humano. E versículo 32 a seguir agora. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou
e passeou naquela casa de parte a outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. O que eu aprendo aqui, irmãos? As provas da sua fé, agora a recompensa da sua fé. Ela foi o homem de Deus, o homem de Deus tentou ministrar da maneira dele, mas tinha que ser da maneira de Deus, não é nunca da maneira nossa, é da maneira de Deus. E o que aconteceu? Ela falou aqui no versículo 30, disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixar. Então ele se levantou e seguiu a mulher. A mãe protetora, ela busca em Deus o socorro e não abandona a Deus por coisa nenhuma. Mãe, seu filho não está perdido, seu lar não está perdido, você é uma vencedora. Dobre o teu joelho, se lança aos pés do Senhor, porque nos pés do Senhor está a tua vitória. Hoje é dia das mães, comemoramos o dia das mães. A mãe protetora é aquela que vigia e é aquela que guarda, como essa mulher que nós aprendemos com essa mãe rica. Não importa se você é rico ou você é pobre, problemas poderemos ter, mas temos um Deus que é maior que nossos problemas. Dúvidas podemos ter, mas temos um Deus que tira nossas dúvidas e coloca em nós o poder para a glória do nome dele. Então essa mulher foi aprovada, mas ela recebeu a recompensa de sua fé. Versículo 36, então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele e disse: toma aí teu filho. Se você é mãe protetora, você que confia em Deus, que crê em Deus, que espera em Deus, a tua vitória também vai chegar. Assim como para a sua sunamita, que seu filho morreu, mas ressuscitou, o teu lar também vai ser ressuscitado, a tua família vai ser ressuscitada e Deus vai ser glorificado através da tua vida, através do teu lar. Aleluias, glória a Deus. Vamos crer nessa palavra bendita do Senhor. Então, amados irmãos, nós aprendemos o que nesse texto, irmãos? Nós aprendemos muito com esse milagre, com esses milagres. Deus cuida das mães pobres, das mães ricas. Não importa a classe econômica ou social, Deus é o mesmo para tudo e para todos que nele confiam. Outra coisa, Deus sempre cuida dos seus fiéis. Tanto a mãe pobre como a mãe rica eram mães fiéis, mães que estavam sempre aos pés do Senhor e confiando no Senhor. Mãe, confia em Deus, crê em Deus, porque a tua vitória vai chegar. Não importa o momento, mas a tua vitória vai chegar. Outra coisa, irmãos, Deus trabalha nas horas das aflições. Na aflição da pobre, porque ia levar seus filhos e não tinha dinheiro para pagar a dívida. Na aflição da rica, porque tinha morrido seu filho. Deus trabalha em qualquer tipo de aflição, em qualquer situação. Não importa o tamanho do seu problema ou da sua dor, você tem um Deus que é maior do que tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa, mas irmão, Deus sempre cumprirá em nós as suas santas promessas. Deus tem uma promessa para você, mãe. Prometeu para você dar um filho e você criar esse filho e você cuidar do seu lar. Seja uma mãe vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, mãe, você é uma mãe vencedora. Se você é uma mãe protetora, você já é vencedora, porque Cristo vai honrar a sua fé e honrar a sua vida. Amém, mãe? Feliz dia das mães, e Deus continua abençoando. Não importa a classe social, pobre ou rica, preta, branca, amarela, não importa a cor e raça. O importante é que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é o que trabalha em favor daqueles que os temem e daqueles que confia nele. Amém? Tanto a pobre como a rica foram abençoados que criam e confiavam no Senhor. Deus querido e Pai celestial, muito obrigado, Pai, por esse momento, pela meditação da tua palavra, Pai. Continua abençoando nossas vidas, abençoando cada lar, cada família e as mães protetoras. Que Deus continue abençoando as tuas filhas, dando força e graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz Dia das Mães.